Gente, hoje eu tô muito feliz, porque eu percebi que eu vou falar sobre um tema que eu nunca falei aqui, sobre o meu processo de emagrecimento e também sobre o meu processo de engorda, porque afinal de contas é tudo um ciclo só. Quem não sabe, eu já pesei mais de 100 quilos por 3 vezes. Eu oscilei entre um peso muito alto e buscar um peso sempre muito baixo. E lógico que isso tudo envolvia a minha relação com a comida. Quando eu entendi que eu precisava comer bem, não porque eu queria emagrecer, porque eu queria ficar com um shape lindo, porque eu queria trincar na barriga, mas porque eu queria ficar saudável e plena até os 150 anos, é que mudou a minha relação toda com a minha saúde, com a minha comida e com a maneira como eu encaro isso. Do meu lado esquerdo, o Dr. José Carlos Souto. Ele é um médico referência no tema paleo, low carb no Brasil. Ele tem um blog mais acessado, onde ele esmiuça os artigos científicos e traz com uma linguagem que eu, que sou advogada, entendo. E os profissionais também, que têm alguma dificuldade em ler esse tipo de matéria científica, se sentem à vontade. Palestrante, pai, professor, como é que fala? Podcasteiro? Podcaster. Do podcast também sobre saúde, um dos mais ouvidos no Brasil. E assim, é o médico que mudou a vida de muitas pessoas ao trazer uma realidade mais simples esse tema que é tão diferente para nós aqui no Brasil. Do meu lado direito, Dr. Rodrigo Vomeni, meu endocrinologista, coitado. Eu sou tigre, né, gente? Eu sou a paciente que não deve ser tida como referência. É um endocrinologista com excepcional formação, pai de 3 meninas e um médico que, como o Dr. Souto, com o mesmo rigor científico, da medicina baseada em evidência. Mas eu quero salientar aqui uma característica do Rodrigo, que é trazer esse rigor científico, é dos dois na realidade, mas como ele é meu médico, eu acabo falando mais próxima a ele, que é trazer esse rigor científico para o paciente de uma maneira humanizada. Então, você consegue se sentir acolhida. A primeira consulta que eu saí dele aqui, eu saí chorando, gravei uma história chorando. E é um prazer e uma honra estar do lado dos dois que são referência hoje em dia em low carb aqui no Brasil. E a gente vai bater um papinho. E a minha primeira pergunta, talvez seja a pergunta de muita gente que ainda não foi feita. Dr. Souto é urologista, excepcional formação. Como é que a low carb apareceu na sua vida? Como é que começou essa história toda? Lilian, foi por acaso, né? Entrei em contato com o tema por um podcast. Nós estávamos falando de podcast. Pois então, eu gosto muito de escutar podcasts. E nesse podcast eu ouvi uma entrevista de um autor que é o Gary Taubes, que também não é médico, é jornalista. E ele estava falando sobre o livro que ele recente tinha escrito. Nós estamos em 2011, então, nesse momento. Que era o livro Por que Engordamos, que hoje vocês encontram aí nas livrarias. Um livro sensacional. E ele, naquele podcast, naquela entrevista, colocou coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar nessa ideia de que, além de calorias, pode ter a importância da qualidade do que a gente come ou do efeito hormonal dos diferentes alimentos, da insulina, da glicose. E eu baixei o livro, comecei a ler e eu entrei nesse mundo por esse interesse científico que foi despertado para mim naquela entrevista e nesse livro. E o blog veio quando? Então o blog ele veio depois, à medida em que eu fui entrando nesse mundo, desenvolvendo a curiosidade, eu começava a ficar pasmo como, assim como eu nunca tinha ouvido falar no assunto, praticamente nenhum médico com quem eu conversava tinha ouvido falar. E eu ia descobrindo novos artigos científicos, alguns não tão novos assim, que já estavam na literatura há anos, mas que eu desconhecia, mostrando o benefício dessa estratégia alimentar para perda de peso, para diabetes. Eu pensava, nossa, como é que ninguém conhece? Eu acabei começando o blog cerca de 8 meses depois. Né? Em 2011 mesmo. Em 2011, ainda no finalzinho do ano. Para ver se eu começava a traduzir para a população, porque o livro era em inglês, os artigos eram em inglês, a maioria dos meus pacientes para quem eu queria dizer, olha, compra esse livro e lê. Eles não dominavam a língua. Hoje o livro está traduzido, mas na época não está. O blog começou assim, sem nenhuma expectativa de que fosse tomar o porte que tomou. Era mais uma forma de eu poder passar para os meus pacientes de consultório alguma coisa que eles pudessem ler. Num primeiro momento foi um resumo capítulo a capítulo do livro de Taubes. E bom, depois que o livro terminou eu comecei a escrever por conta própria. Eu vou colocar o blog aqui embaixo, o link. É Low Carb Paleo, é o primeiro, inclusive, que aparece quando a gente procura lá no Google. Tem uma coisa que o Souto sempre fala nas palestras dele, quando ele começou a escrever o blog, ele tinha vergonha de falar pros amigos, né? Então era um blog secreto, né? Ele escrevia, mas não falava pra ninguém. Eu não vou falar que eu tô falando dessa barbaridade para as pessoas pararem de comer carboidrato. E é engraçado que todo mundo que começa a fazer low carb, acho que hoje em dia nem tanto, mas todo mundo quando começava a fazer low carb tinha uma certa vergonha
vergonha de falar que estava prescrevendo low carb para os pacientes. Eu tinha lido o livro do Gary Taubes logo que eu me formei, mas eu não acreditei muito. Assim, eu achei muito legal, mas eu tinha aprendido de uma forma tão diferente que eu falei, é uma abordagem interessante, mas eu vou seguir no que eu aprendi. Aí depois que eu conheci o blog do Souto, que eu falei, puxa, de fato faz sentido mesmo, né? E aí comecei a investir mais nessa parte de tentar tratar as doenças através da alimentação. Mas quando eu comecei no consultório, foi mais ou menos como o Souto começou no blog, sabe? Eu não falei pra ninguém que eu tava fazendo isso. Eu fui começando a fazer meio que um teste com os pacientes. Uma parte dos pacientes eu seguia o que eu já fazia e a outra parte eu falava, olha, tenta essa abordagem terapêutica, tal, porque eu acho que funciona, faz muito sentido. E era nítido como quem seguia low carb tinha melhores resultados. Não era muito disseminado. Querendo ou não, todo paciente tem um cardiologista. E quando esse paciente chegava no médico dele falando, olha, eu fui no endócrino que me mandou comer menos carboidrato e falou que eu podia comer a gordura da picanha. Então o paciente podia ter perdido tudo, muitas vezes ele de fato ficava com medo e não voltava mais. Eu acho que com o tempo até, acho que muito disso até por causa do blog, eu acho que essa ciência low carb, que é bem o nome do blog, se propagou tanto que hoje as pessoas têm confiança de que fazer isso é seguro. Mas vou até atropelar porque pega um gancho para uma pergunta que eu ia fazer. Inclusive sobre isso a gente vai lá na frente e volta depois. Eu coloquei low carb no Google, 232 milhões de referências. Com isso, essa informação que quando eu comecei, a primeira vez que eu fiz low carb foi antes de todo mundo, até eles nascerem. Em 1996 eu fiz o Atkins. E a informação naquela época não era uma coisa assim tão disseminada quanto hoje, tão possível, tão acessível. E a internet oferece pra gente essa possibilidade de acesso à informação, de conexão, né? Quando é que eu ia conseguir encontrar um médico de Porto Alegre e outro médico mesmo aqui na cidade que foi indicado por um médico de Porto Alegre, que foi essa história, né? Só que por um outro lado, o excesso de informação sobre a low carb também tem trazido uma série de equívocos sobre o tema, porque todo mundo meio que virou especialista. O que vocês têm feito? E aí a pergunta vai até muito pro Souto mesmo, como um dos precursores da low carb como ciência, com esse rigor que eu sei técnico que você tem. O que vocês têm feito para proteger a mim, a minha mãe, ou a pessoa que acessa pela internet low carb e tem 232 milhões de referências? É uma situação difícil porque a gente saiu de muito pouco para muito, mas dentro desse muito tem muita bobagem, tem muita coisa com pouca qualidade. Se você botar receitas low carb no Google, vai aparecer um monte de coisa com farinha de aveia. Aveia tem carboidrato, tá, pessoal? Não é low carb. Adoçado com mel ou com açúcar de coco, que na realidade são duas formas de colocar açúcar, e açúcar é açúcar, não importa de onde ele vem. Então a gente vê muito disso. O blog seguiu muito por um caminho do rigor científico, de colocar as evidências, de esmiuçar os artigos, mas a gente chegou à conclusão em determinado momento que precisava ter um apoio institucional. Já que low carb não é abraçado hoje em dia ainda pela parte acadêmica da medicina, tanto na medicina como na nutrição, low carb não é ensinado nas faculdades. Então quem é que vai determinar assim, olha, o que é low carb, o que não é, o que é sério? A partir daí surgiu a ideia da Associação Brasileira Low Carb, que é uma associação sem fins lucrativos, vai estar completando um ano agora em setembro. É o presidente da associação e o médico técnico, tem um nome, diretor técnico. E aí vocês criaram essa associação há um ano que pretende o quê? Botar, olha, é isso aqui. Tem algumas pessoas que fazem low carb porque se sentem bem, porque é uma forma da gente manter o peso sem maior esforço, da gente ter uma alimentação que ela é nutricionalmente rica e ao mesmo tempo eu não preciso ficar contando calorias. Então esse seria, por exemplo, o meu caso. Eu não sou diabético, não tenho síndrome metabólica. Eu poderia fazer uma dieta mediterrânea, por exemplo, eu não preciso fazer low carb. Por que eu opto? Porque eu me sinto bem, porque é uma coisa que, bom, na época quando eu fiz eu tinha um peso para perder, se foram 20 quilos, né? Hoje em dia não teria necessidade, mas tem pessoas para quem isso não é uma opção. Se nós pegarmos, que nem o Rodrigo falou, os pacientes que procuram ele como endocrinologista, os pacientes diabéticos, para estes, consumir o carboidrato provoca uma elevação da glicose muito significativa. Elevação essa que ele não vai ter se ele fizer uma dieta baixa em carboidratos. Então a gente acha que esse é o principal nicho que precisa ser protegido. Aquelas pessoas que precisam por uma indicação médica fazer low carb e se não tiver uma instituição que normatize isso, né, não vai ter. Então a BLC ainda está engatinhando, mas já temos alguns produtos certificados com o selinho da BLC. Quanto mais produtos certificados, quanto mais esse selo crescer, mais a gente vai poder oferecer segurança, né, para as pessoas que fazem low carb ou porque querem ou principalmente porque precisam. Para quem começou a assistir esse vídeo e não sabe o que é low carb, não entendeu direito a lógica,
lógica. Eu fiz umas perguntas bem simples aqui que eu quero passar para os dois. Existe uma medida para eu falar que é low carb, que eu estou fazendo uma dieta low carb? Tem várias definições. O que a gente considerou na VLC é você consumir ao longo do dia menos de 130 gramas de carboidrato. E lembrar que é 130 de carboidrato, não do produto que tem carboidrato. Não são 130 gramas de pão. Dentro desses 130 gramas, talvez tenham pessoas que precisam de maior restrição. Então foi o que o Souto falou, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, mais a quantidade de carboidrato. O Souto, por exemplo, que a gente não tem diabetes, não tem síndrome metabólica. Talvez se a gente fizer uma dieta aí entre 50 a 100 gramas de carboidrato, seja o suficiente. Seja suficiente. Mas tem uma filosofia, digamos assim, ainda maior por trás disso. Porque se a gente for pegar só por 130 gramas de carboidrato, dá para uma pessoa, por exemplo, comer só chocolate, se manter ali dentro dos 130 gramas de carboidrato e falar, olha, eu faço uma dieta low carb. E a ideia por trás, a filosofia por trás é que tem que ser uma dieta que seja saudável, que faça bem para a saúde. Então, a grande filosofia por trás é que tem que ser baseada em comida de verdade. Você pode até eventualmente comer um chocolate. Menos de 130 é a definição onde começa low carb, quer dizer, começa a ser low carb com menos de 130. Mas a maioria das vezes, quando a gente se refere a low carb, a gente está se referindo a very low carb, quer dizer, ao muito baixo carboidrato, que é a situação das pessoas que realmente estão doentes, que precisam. A criança que faz cetogênica para evitar convulsões, o diabético que quer manter a sua glicose o melhor controlada possível. Então, os produtos certificados pela VLC são produtos que não elevam a glicemia mais do que 15 pontos em geral. Então, se você está com 90 de glicemia, não vai passar de 105 com aquele produto. Aí é uma definição bem mais estreita do que menos de 130. Mas não deixa de ser protetiva, porque a pessoa que não precisa fazer por uma questão clínica, por uma questão de doença dela, ela sabe que a partir dali também ela está segura. Exatamente. Né? A ideia seria basicamente essa que você falou. Quem não precisa fazer low carb, comer um produto low carb certificado, bom, para essa pessoa não traz nenhum problema. Vou dar um exemplo. A pessoa não precisa fazer low carb, mas se ela comer um pedaço de queijo, não tem problema. Mas para uma pessoa que precisa fazer low carb, mais uma vez, um diabético, se esse diabético comer um pedaço de queijo, ótimo, não vai elevar a glicemia dele, mas se ele consumir um produto que está alegado como sendo low carb, mas que não é. Muitas vezes até certificado por agências regulatórias de diabetes. Mas eu queria voltar aqui numa frase que o Rodrigo falou. Existe uma filosofia por trás da low carb. Porque quando eu comecei a fazer lá em 1996, eu fazia uma low carb que era do Atkins, mas eu podia tomar refrigerante, aquele pretinho, light. Eu podia comer uma série de coisas diet e cheia de tranqueiras industrializadas que eu estaria baixo em carboidrato e emagreceria. E o que mudou, na realidade, a minha percepção foi parar de pensar só em emagrecimento. Aí eu não tô falando quem tem diabetes ou quem tem resistência à insulina, mas eu, menina, hoje, né, tô com 42 anos, em 96 eu tinha 18, 19. Eu parei de pensar só no corpo e passei a pensar na saúde. A grande chave que mudou na minha cabeça foi essa. E quando o Bomeni falou em comida de verdade, surge uma pergunta que eu gosto do termo. Ele foi muito prostituído, mas eu ainda gosto do termo comida de verdade. Eu falo descascar mais e desembrulhar menos, fazer as compras pela lateral do supermercado, né, que é onde está o hortifruti e o açougue. Quando eu falo isso, para quem nunca estudou sobre low carb, para quem não entende o que é isso, as pessoas me fazem a seguinte pergunta: mas e arroz? E milho? E feijão? E batata? Isso tudo aí não é comida de verdade? O arroz não é comida de verdade, mas não nasce o arroz? Eu tento explicar assim, mas eu queria ouvir de vocês. Por que a gente hoje olha para esses grãos, para esses cereais, para a soja, né? Vamos colocar a soja aqui no rolê. E entende ela fora desse contexto low carb de comida de verdade saudável. Por que a gente, na grande maioria das vezes, a gente dá uma evitada nisso? Bom, Lilian, vamos tentar explicar assim. Vamos começar então, uma pessoa saudável, que não precisa perder peso, que só quer se alimentar melhor. Talvez você que esteja nos assistindo aí. A comida de verdade é plantas e bichos. São coisas minimamente processadas. É algo que veio de uma fazenda e não de uma fábrica. De fato, um arroz, por exemplo, não deixa de ser comida de verdade. Uma batata não deixa de ser comida de verdade. E a ideia é que para uma pessoa que não tem nenhum problema médico, não tem obesidade, não é diabética, enfim, que essas coisas constituem sim comida de verdade. Eu não vejo nenhum problema em comer arroz com feijão, batata e um pedaço de carne. Agora, quando nós temos a indicação da low carb, aí é comida de verdade, vírgula.
low carb. Então aí, como você disse, não é qualquer coisa que não tenha carboidrato. Não vou propor que a pessoa se alimente. Você falou do Atkins, né? Eu acho que o Atkins foi um pioneiro, mas depois ele fez uma companhia, já, né, que é as empresas Atkins, que vendem barrinhas cheias de coisas pouco republicanas ali dentro, assim, uma série de ingredientes impronunciáveis. Até é low carb, mas é uma coisa que vem de uma fábrica. Para quem vai fazer low carb, na nossa visão hoje, tanto a visão da BLC, mas a nossa, é comida de verdade low carb. Batata é comida de verdade, mas vai elevar muito a glicose de um diabético e não vai facilitar a perda de peso de um obeso. Para quem quer emagrecer. Né? Porque o corpo ele usa a glicose ou gordura como fonte de energia, mas se você dá a glicose, ele vai usar a glicose e a gordura ele vai armazenar. Por esse motivo, é comida de verdade low carb. Acho que o cuidado que tem que ter é que, assim, da mesma forma que eu acho que tem de uma fase, as pessoas ficaram muito vidradas assim em calorias. Assim, nossa, eu posso trocar 100 calorias de chocolate por 100 calorias do arroz e feijão que seja. A gente tem que tomar cuidado para não ficar totalmente vidrado e paranoico na quantidade de carboidrato. Senão você passa a fazer a mesma troca. Não, tudo bem, eu vou comer só 20 gramas de arroz ou só 20 gramas. E na prática, assim, por que as pessoas fazem dieta? É que hoje em dia as pessoas associam muito dieta com perda de peso, dieta com doença, assim, dieta só é por causa disso, né? As pessoas só vão no nutricionista, só vão no endocrinologista quando eles estão nessa situação. Mas se você for ver definição de dieta, é um estilo de vida, ou seja, era algo que todas as pessoas deveriam fazer. E sendo algo que todas as pessoas deveriam fazer, independente de estarem doentes ou de terem que emagrecer, o objetivo tinha que ser o mesmo, que era nutrir o corpo da melhor maneira possível. E nutrir o corpo não tem relação nem com calorias, nem com quantidade de carboidrato. Tem relação com nutrientes. E coincidentemente, se você for ver quais são os alimentos que têm maior proporção de nutrientes por caloria, ou seja, os alimentos mais densos do ponto de vista nutricional, são justamente esses também com menos carboidrato. Carnes, ovos e os vegetais de baixo amido. Então, na prática, assim, se você quiser nutrir o seu corpo da melhor maneira possível, você também deveria seguir uma dieta com menos carboidrato e comida de verdade, né? Eu que sou a tiazinha do rolê low carbiano aqui da parada, mais velha, eu sei que a gente fez muitos equívocos no caminho até chegar em pessoas que estão trazendo esse rigor científico e explicando pra gente de uma maneira mais lúcida, porque entender ainda é a melhor maneira, mais do que um plano alimentar do nutricionista, que é importante, é um profissional super importante, é você entender o que está acontecendo dentro do seu corpo, porque a batata é comida, mas será que ela é indicada para você, para o objetivo que você quer para a tua vida? Se a gente fosse fazer uma lista do que é bacana a gente comer, o que é saudável, o que é bom, o que vale a pena, o que vai nutrir seu corpo, o que estaria nessa lista? Carnes, ovos, os vegetais de baixo amido, derivados do leite, queijos. Explicando carnes, aqui inclui todos os tipos de carnes. Então, inclui peixe, porco e aves, inclui frutos do mar. Por que essa lista? De onde é que vem? É isso que o Rodrigo falou, é a densidade nutricional. Vou pegar o exemplo de uma batata. Batata tem nutrientes? Tem, mas não é muito. E os nutrientes que tem ali estão diluídos num monte de amido. E eu posso consumir um monte de nutrientes com bem pouquinho amido, que são os vegetais de baixo amido. Então, se eu pegar um brócolis, uma abobrinha, uma berinjela, aquilo ali tem nutrientes, mas não tem o amido. Eu posso consumir o nutriente com menos energia. Mesma coisa vale também para gordura. Como você falou do bacon. Bacon é muito gostoso, mas bacon tem um pouquinho de proteína diluído num monte de gordura. Então bacon é para dar sabor na comida, mas se a gente for viver de bacon, ele é nutricionalmente muito pobre, muito diluído. Ele não é nutricionalmente denso. E por que isso é importante para quem quer emagrecer? Assim, você vai ter que ter um déficit energético para perder peso, é uma questão física. Né? Então calorias seguem importando. Segue porque é uma questão matemática, assim, não tem como, igual para um estádio ficar cheio, mais pessoas vão ter que entrar do que sair, é uma questão física. Se você colocar o show da Sandy Júnior lá dentro, esse estádio vai encher rapidamente. Não conseguiu, né? Que é um dos exemplos assim, mais magníficos assim, que o Taubes dá no livro dele. É verdade, como é que alguém pode explicar a obesidade só por uma questão de calorias que entram, calorias que saem? Mas a questão é que assim, o nosso corpo precisa de duas coisas para funcionar, nutrientes e proteína. Então, se você tem alimentos que te garantem uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de nutrientes, e você quer comer menos calorias, o maior sentido é justamente coma mais dos alimentos que estão mais concentrados e com menos caloria. Né? Vai consumir menos calorias de uma maneira automática e não forçada. Então, você quer consumir vitamina C. Bom, tem a laranja, onde essa vitamina C está diluída num monte de açúcar, e tem o pimentão, onde essa vitamina C está diluída em fibra, basicamente, não tem calorias no pimentão. Por que a low carb funciona?
Bem, low carb funciona por mais de um motivo. Tá? Um deles é o fato de que os alimentos são muito densos do ponto de vista nutricional, o corpo se sente nutrido, a pessoa sente menos fome, fica mais saciada. Uma outra forma da gente avaliar é o seguinte: o corpo é como um carro bicombustível, ele pode usar a gordura ou glicose como fonte de energia, mas se a gente tira a glicose da dieta, o corpo é obrigado a usar a gordura, que é o que a gente quer. Essa gordura sendo usada, a gente passa a ter uma fonte endógena, uma fonte interna de calorias e, portanto, a gente sente menos fome. E aí é aquela coisa, a gente precisa comer menos para emagrecer, mas uma coisa é comer menos porque eu não estou com fome. Outra coisa é alguém me impor uma cota de calorias e a gente ficar com o estômago roncando, louco de fome, precisando comer mais. Essa é a diferença entre low carb e os outros tipos de dieta. Fato é, eu gosto de comer, né? Eu sou uma pessoa que gosta de comer. Se você conseguir manter 3, 4, 5 dias em low carb, no sexto você não tem mais fome. Eu acho que tem um outro motivo que ajuda muito. Quando você restringe produtos industrializados, isso de certa forma faz com que você coma menos. Porque produtos industrializados, eles foram feitos para você comer muito. Ninguém faz uma marquinha de chocolate para você morder um pouquinho e falar, estou satisfeito. Mindful eating com a barrinha. A ideia não, eles preparam tudo, textura, sabor, se vai ser muito doce, pouco doce, como é que vai ser a embalagem, que emoção que a gente vai querer vender, né? A gente quer que aquela pessoa coma esse chocolate, se sinta apaixonado, beba determinada bebida e tenha a sensação de liberdade. Então as pessoas de fato consomem essas emoções. Então quando você deixa de comer isso por causa daquele princípio que a gente falou, isso também força que as pessoas comam menos e tenham menos fome. Porque de fato, se você fala assim, mas aí é só comer pouco. Se você conseguir comer pouco... Por um longo período, manter. Exato, mas é muito difícil você conseguir comer pouco de algo que foi feito para você consumir muito. Então assim, na verdade não é uma fraqueza sua. Você simplesmente está servindo ao propósito daquele produto, que é, olha, coma e se torna independente desse produto. Então, eu acho que quando você come comida de verdade, o Souto falou assim, a sua regulação da fome... Ela vem. Vem e fica muito mais fácil. É claro que às vezes para quem está com excesso de peso, essa volta não é tão fácil, né? Não é uma questão só de força de vontade, foco e fé. Assim, quem está com excesso de peso, muitas vezes tem uma falta de controle no centro da fome. Muitas pessoas vão precisar tomar remédio inicialmente para controlar isso. Se você fizer isso na vigência de uma dieta low carb, cetogênica, com o tempo, assim, é absolutamente possível você tirar a medicação e manter somente com a dieta e manter o peso de uma maneira saudável. Eu tenho mais uma perguntinha pra fazer pra vocês. E aí tem a ver com o peso. Que a gente acaba batendo, quando fala de dieta, a gente fala de perda de peso. Isso é uma dúvida que eu tenho e muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. Como eu sei que eu tô no meu peso saudável? Acho que vão ter várias formas. Né? Primeiro, exames laboratoriais. Vamos deixar claro assim, obesidade, muito excesso de peso, é algo que é, de fato, deletério para a saúde, independente dos seus exames. Então, os estudos demonstram isso, assim, a obesidade está associada a várias doenças, mesmo que você não tenha grandes alterações no exame de sangue, porque o exame de sangue é aquilo que a gente consegue enxergar naquele momento. Mas de fato hoje, assim, o padrão de beleza é um padrão muito rígido e difícil das pessoas atingirem. De que forma eu posso saber que eu atingi meu peso saudável? Dá para ver pelos exames laboratoriais. Então tem que lembrar que tem pessoas que podem até ter um peso normal, mas elas têm uma quantidade maior de gordura interna. Tem até uma denominação científica para isso, mas isso é prejudicial. Isso pode gerar resistência à insulina. Então veja que tem vários casos de pacientes com diabetes e que são relativamente magros, digamos assim. Uma maneira seria através da bioimpedância, que aí você vê a composição corporal. Acho que são essas duas maneiras, exames e através de bioimpedância, dá para fazer densitometria, mas certamente, absolutamente possível você ter um peso e não ser saudável e não ser do padrão estético que a gente vê hoje nas redes sociais. Não que isso seja ruim, quer dizer só que assim, olha, se você tem um pouquinho de gordura no braço, um pouquinho de gordura na barriga... Às vezes a complexão física da pessoa é essa. Um padrão um pouquinho maior, isso não significa que você não é saudável por causa disso. Essa acaba que intera aqui uma outra pergunta, porque chega uma hora que seu corpo encontra um equilíbrio. Se você está comendo comida de verdade, dentro de um conceito mais low carb, você não sendo diabético, lembrando, não tendo... Chega uma hora que você vai equilibrar. E a minha dúvida até entra em dúvidas que me mandaram, a gente vai ter um outro vídeo no canal, mais 2 na realidade com eles. As pessoas acham que chegaram num platô, e a minha grande questão é, será que elas não chegaram no equilíbrio desse corpo também? E aí elas estão ali tentando diminuir ou fazendo estratégias
estratégias para emagrecer mais. Esse equilíbrio acontece? Tem um cardiologista britânico, o Dr. Assim Malhotra, e ele tem uma frase que ele diz assim: não existe peso saudável, existem pessoas saudáveis. E o que ele quer dizer com isso é a mesma coisa que o Rodrigo falou, quer dizer, eu posso ter uma pessoa que está acima do peso que ela gostaria de ter por padrões estéticos, mas que ela está perfeitamente saudável pelos exames dela. Claro, uma pessoa obesa, como disse o Rodrigo, com um excesso muito grande de peso, não vai nunca preencher esse critério de saúde. Mas uma pessoa que está numa faixa de sobrepeso pelo IMC, pode ser uma pessoa saudável. Eu sou uma pessoa com sobrepeso pelo IMC. Né? E uma pessoa que não está com sobrepeso pelo IMC pode ser uma pessoa com síndrome metabólica e resistência à insulina, se ela tiver gordura interna, como o Rodrigo disse, ao redor dos órgãos, gordura visceral. Então, sim, eu acho que muitas vezes a pessoa atingiu um equilíbrio de peso, para conseguir baixar mais do que aquilo, ela vai ter que fazer um grau muito extremo de restrição, inclusive restrição calórica. Só low carb não vai resolver. E aí a pessoa vai ficar com fome, e aí a gente entra naquela situação de talvez a pessoa esteja perseguindo um ideal que é estético, mas que não é de saúde. Então precisa diferenciar o que é um platô de perda de peso, porque a pessoa, por exemplo, está comendo muitos alimentos que, embora low carb, não tem uma boa relação entre proteína e energia, né? Então vamos dizer assim, a pessoa está comendo muito queijo. Aquilo é low carb, é baixo em carboidratos, mas tem muitas calorias ali. 200 gramas de queijo Gouda é equivalente a Ele quase... já vai logo no gordo, né? Porque é uma delícia. 200 gramas de Gouda é mais ou menos 10 ovos. Ninguém come 10 ovos. Mas é muito fácil comer 200 gramas de queijo Gouda. Nesse momento, a gente explica por que quando é carnes de todos os tipos, vegetais de baixo amido e ovos, eu não preciso supervisionar o consumo calórico da pessoa. Eu posso dizer como até ficar saciado. Se eu fizer 12 ovos cozidos, descascar e colocar na frente de uma pessoa, eu não preciso ficar cuidando para ela não comer demais. Agora, queijo, veja bem, queijo é low carb. Então, às vezes, a gente tem que fazer essas correções. Alguns platôs são por esse motivo. Mas você tem razão, lá pelas tantas... Eu atendi hoje uma paciente que ela tinha exames maravilhosos, eu brinquei até, eu disse, olha, eu queria esses exames para mim. Ela tinha uma glicemia de 73 com uma insulina de 1. No entanto, ela queria perder 6 quilos. Que eu respeito, acho que é uma opção estética, mas com certeza ela estava num peso saudável. Uma dica que a gente pode dar para alguém que se interesse, que queira fazer low carb, uma dica para começar. Então, se for possível, vá em um nutricionista. Por quê? Porque a chance de você buscar muitas informações na internet, começar a fazer erros que seriam facilmente evitados se você fosse em um nutricionista, você vai evitar erros que você cometeria. Se você não tiver essa possibilidade, acho que um bom começo é evitar alimentos ultraprocessados, industrializados. Acho que se você simplesmente passar a comer comida de verdade, certamente sua saúde já vai melhorar muito. Se você puder ir nesse nutricionista por indicação de outras pessoas, é interessante, porque tem poucos nutricionistas que seguem essa abordagem. E aí, daqui a pouco, você vai no nutricionista que vai lhe mandar consumir barrinhas e biscoitinhos e coisas que não são nem comida de verdade e nem low carb. E outra coisa que eu acho que é interessante é obter o máximo de informação possível de fontes idôneas, e aí eu volto para a ABLC, né? Que é a fonte segura hoje, para a gente ter uma referência. Então, siga o Instagram da ABLC, ablc.org.br, esse também é o site. Lá vocês vão encontrar bastante artigos, bastante informação, sempre com referência bibliográfica, sempre com referência científica. Então, assim, para quem quer emagrecer, se eu tivesse uma palavra, tenha paciência. Porque as pessoas querem emagrecer da noite pro dia, assim. Você vai começar a querer fazer low carb e acha que vai perder 15 quilos em 2, 3 meses, porque o que vocês leem nas redes sociais são só os casos de sucesso. Então, assim, é completamente diferente do que a gente vê aqui nesse consultório, assim. O que vem aqui, a maioria das pessoas que vem aqui, não, são pessoas que têm dificuldade, que perdem 2 quilos, mas não conseguem mais, que têm questões emocionais, sociais. Então, assim, não é tão fácil quanto parece. Então, lembre-se só que assim, o que vocês enxergam é só o palco. Ninguém mostra o bastidor nas redes sociais. E aí você começa a comparar o seu bastidor com o palco do outro, e aí a chance de você se frustrar é enorme, e aí a maior probabilidade é aquilo. Você abandona e reganha todo o peso que você tinha perdido, que seja 3, 4, 5, não importa.
Mas assim, foi o peso que você perdeu, então tenha paciência. E eu sei que é uma frase meio clichê, mas assim, de fato, assim, tem que desfrutar do processo, assim, valorize as conquistas do processo. Se você, antes tinha um café péssimo e você só conseguiu mudar o café, seu almoço, seu jantar continuam ainda muito ruins, tudo bem, assim, seu café da manhã já está melhor, assim, vá valorizando as suas conquistas, não foque só lá no futuro. Então chegou a minha dica. Siga o Dr. José Carlos Souto, siga o Dr. Gomeni nas redes sociais e vai pra cozinha. Acredita no poder que você tem na sua geladeira, que você tem na tua mão, é a cura pra você. Você entender o que você vai comer, passa pela cozinha. Passa pelo processo de cozinhar, até para você saber escolher o que você vai comer fora da tua casa. Muito obrigada, se inscreve no canal, dá um joinha, deixa o seu comentário, manda esse vídeo para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir esse tema, que vai se interessar e que vai ser beneficiada por ele. Um beijo, obrigada. Tô me achando, gente!